Fala humanos, como estão todos vocês? Espero realmente que estejam todos muito bem, com saúde. E como vocês já sabem, meus queridos, nós estamos estudando o reino Plantae, né? E o reino vegetal são todas as plantas, né? A gente já viu dois filos anteriores, que seriam as briófitas, né? Depois as pteridófitas. Tem o significado desses nomes nos vídeos, que é importante, né? Tem os representantes desses filos. E tem as principais características também. Aqui não vai fugir disso. Então é um nome que tem um significado, né? A gente vai pelo mesmo caminho. Tem um significado, alguns representantes, né? Os mais conhecidos enfim, geralmente os mais conhecidos, né? E também a gente vai para algumas características aí importantes desse filo aqui. Tá bom? Então pega seu caderno, faça suas anotações, tá bom? Semana que vem, se eu não estou enganado, já é a prova bimestral, eu acho que é isso. E não vamos perder, tá? Essas informações, tá? Porque quando vai fazer uma avaliação, você tá tudo em mãos aí. Beleza? Então bora lá. Gimnospermas, é assim que se pronuncia. Tá? Como eu disse, né? Tem um significado esse nome. Então as gimnospermas vem do grego, ó, gimnos, que significa nu, pelado, sem roupa, tá nu, gimnos, e esperma significa semente. São plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado, aquele clima mais ameno, né? São plantas traqueófitas, ou seja, elas possuem vasos condutores, né? A partir das pteridófitas, todas as plantas são traqueófitas, né? Tem esses vasinhos dentro dela por onde passa a seiva, né? E agora a questão do nome, né? Vamos voltar no nome, gimnosperma. A denominação de sementes nuas, né? Que é o que significa, né? Semente nua, deve ser o fato de que as gimnospermas não possuem sementes no interior de frutos. Elas produzem sementes, né? Mas essas sementes não vêm acompanhadas de um fruto em volta delas, tá bom? Então, um exemplo, né? A melancia. A melancia é um fruto que a gente também chama de fruta por ter um valor adocicado, né? Uma nota adocicada na alimentação. Então, esse tipo de fruto da melancia, em volta da semente existe todo o que a gente chama de carne, a carne da fruta, né? Que é o que se come. No caso das gimnospermas não acontece isso, ela apenas produz a semente, tá bom? Tem uma casquinha, né? Tem um revestimento da semente e tudo mais, mas ela não produz fruto. Se não produz fruto, também não produz flor. Então já tentou-se aí? Toda plantinha que você viu que produz uma florzinha, ela vai produzir um fruto, tá bom? Então o fruto vem precedido da flor. Então, as gimnospermas não produzem flores nem frutos, apenas as sementes. O surgimento da semente, sem dúvida, foi essencial para a evolução das plantas vasculares, né? Por quê? Principalmente na linha da teoria evolutiva, essas plantas aqui são os primeiros tipos de plantas que podem produzir sementes e eles não ficam dependentes mais da água, como foi o caso das briófitas e das pteridófitas, tá bom? Então o embriãozinho dentro da semente ele pode esperar um bom tempo aqui dentro da semente, né, dentro dessa estrutura, para poder germinar, tá? Quando as condições forem satisfatórias para ele germinar, ele germina, tá? Então, principais funções da semente são proteger o embrião e garantir a dispersão da planta, tá? Até porque ela pode um animalzinho pode se alimentar da semente, lá vários quilômetros na frente ele defecar, né, essa semente cai lá em outro lugar, né? Uma ave também, mesmo princípio, né? Às vezes pega a semente, algumas aves, por exemplo a gralha azul aqui no sul do Brasil, ela pega a sementinha, né, e enterra a sementinha em outro lugar, ela esquece que enterrou lá, ela sem querer ela fez ali um reflorestamento, né? Muito bacana isso aí. Então essa é a característica principal das gimnospermas, tá? Produz sementes que não tem frutos, tá bom? Então aqui a gente vai ter alguns exemplos das gimnospermas, tá bom? A araucária é uma planta típica, né, do sul do nosso país,
né? Ela é bem peculiar, eu particularmente acho ela muito bonita. Na casa da minha avó, que mora no Paraná, tinha uma dessa aí. E ela é muito peculiar, só tem as folhazinhas nas pontinhas, né, dos ramos. Os pinheiros, né, todo tipo de pinheiro é uma gimnosperma, tá bom? O sagu de jardim, sagu de jardim ou ou sica, né, que é uma planta ornamental, o cipreste, tá, uma planta também ornamental, semelhante ao pinheiro, mas ela do meio ali do Oriente Médio, né, dessa região ali também, na Europa também tem. A sequoia, que eu gosto de falar muito sobre ela porque é uma planta gigantesca, né? É a maior, de fato, é a maior planta que existe no nosso planeta. Tá? É uma árvore gigantesca. Nós temos poucos lugares protegidos, assim, de fato, para que elas nasçam lá e tudo mais. São plantas que podem ter uma estrutura aí milenar. Ela pode viver aí 1000, 2000, 3000 anos, tá bom? E crescem gigantemente, né? Olha o tamanho, a diferença, né? O tamanho de um carro perto dela, né? Imagina, ela é maior de diâmetro, né? Ela super, muito grande, tá bom? Então, só uma parte importante aqui sobre a reprodução. Nas gimnospermas não se observa a presença de flores, tá? Como eu falei antes, sendo em alguns casos o estróbilo chamado erroneamente dessa forma. Então você já deve ter visto essa estrutura aqui, em algum pinheiro, né? E a pessoa fala, isso aqui é uma flor. Não, não é a flor, tá? É um estróbilo. O estróbilo também pode ser chamado de cone, e que na verdade é uma folha modificada para produzir estruturas reprodutoras, tá bom? Então aqui é uma folha modificada para ela poder reproduzir. Nas gimnospermas encontramos estróbilos capazes de produzir pólen e estróbilos capazes de produzir óvulos. Então existe um desse aqui que pode produzir gametas masculinos e outro feminino. No caso, nós temos dois estróbilos que produzem gametas masculinos, né? E acompanhados, né, envoltos aí do pólen. Os femininos, eles são mais gordinhos, né? Não são tão compridos assim, são mais arredondados. Essas plantas não necessitam de água para que ocorra a reprodução. Essas plantas possuem um grão de pólen, que é responsável por levar o gametófito masculino, né, até o feminino, utilizando o vento como dispersor. Então essa planta aqui ela vai jogar, né, o pólen no ar, no vento. O vento vai tem que jogar muito, né, muito para poder cair lá no óvulo de um estróbilo feminino da mesma árvore ou de outra árvore, né, geralmente de outra árvore. Então elas utilizam o vento como dispersor do pólen. Beleza? Meus queridos, por hoje é só. Espero ter sanado toda dúvida aí referente à gimnosperma, né, nessa questão do básico, já que é uma aula remota. Se você tiver alguma dúvida, você manda mensagem para mim e a gente conversa e tira essa dúvida, beleza? Valeu, falou e fui! Vai fazer atividade lá no formulário.